Olá, sou Tatiana Scremin e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o controle de estoque nos restaurantes, lanchonetes, padarias, em decorrência do Bloco X. Antes eu peço para você se inscrever no canal para receber informações de ICMS, IPI e ISS. Bem, os restaurantes, lanchonetes, né, estabelecimentos similares estão obrigados aos arquivos do Bloco 10, né? Do PAF-CF, que é o Bloco X. Então, empresas obrigadas ao cupom fiscal, elas estão obrigadas a enviar 2 arquivos dentro do Bloco X, né? Que é o arquivo da redução Z e o arquivo do saldo do estoque mensal. A redução Z é diária e o estoque mensal é uma vez, né? Como o nome diz, é uma vez por mês. Então, no envio da redução Z, você vai ter todas as informações, são enviadas as informações das vendas em cada dia, quantidade que foi vendida, valor, tributação. Já no saldo final do estoque, você vai ter o saldo final daquele mês, né, com seus códigos, quantidade que sobrou em estoque e valores, e também a quantidade que foi adquirida de mercadorias naquele período. E a questão é como é que esses estabelecimentos eles controlam o seu estoque, né? Então vamos por partes, vamos começar a falar da obrigatoriedade. Os prazos do Bloco X estão previstos no ato de arte 15 de 2019. Então, a partir de 1º de março, né, de 2020, os estabelecimentos obrigados ao Bloco X são os restaurantes e similares do CNAE 56.11.201, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas do 56.11.202 e as lanchonetes, casas de chá, sucos e similares no CNAE 56.11.203. Se a sua atividade é restaurante, bar, lanchonete, padaria e o CNAE não é um desses 3, é porque o início da obrigatoriedade de envio dos arquivos do Bloco X é a partir de junho de 2020. Então, o que pode acontecer, né? As empresas estão obrigadas ao envio do Bloco X e o ECF ele pode ser bloqueado quando ocorrer 20 ocorrências, né, sem transmissão, ou seja, 20 reduções E não enviadas ou enviadas com pendência. E quando ocorrer 5 saldos do estoque não enviados. O que acontecer primeiro, o sistema vai ser bloqueado. Então, tanto o não envio quanto a pendência gera uma ocorrência não enviada. E aí vai contando, é sempre ordem cronológica. Então, por exemplo, se a redução Z do dia 20 não foi, a do dia 21 não vai, a do dia 22 não vai. Então, o sistema você tem que ir resolvendo as pendências e o sistema vai liberando. O saldo do estoque, o Estado de Santa Catarina colocou que a data de envio é até o 20º dia do mês seguinte. Então, terminando março, tem até dia 20 de abril para fazer o envio do saldo final do estoque. Existe dispensa do envio do estoque para as empresas desse ramo, né, de bares, restaurantes e similares. Mas veja bem, primeiro, quem está dispensado de envio do estoque? É quando a empresa utiliza sistema desenvolvido exclusivamente para uso em empresa de transporte de passageiros, posto de pedágio, prestador de serviço de cinema, espetáculos ou similares. Claro, esses 3 segmentos nem têm controle de estoque, né? Eles nem têm estoque, são prestadores de serviços. Mas o que nos interessa é a letra D ali, ó, tá em vermelhinho. Então, se o bar, o restaurante ou similar, né? Ele usa sistema desenvolvido para uso exclusivo, ou seja, foi desenvolvido um sistema PAF para uso exclusivo em bares, restaurante ou similares, está dispensada, essa empresa está dispensada do envio do estoque. Veja bem, está dispensada do envio do estoque, não está dispensada do envio diário da redução Z e muito menos dispensada do controle do estoque. O envio mensal dentro do Bloco X é que é dispensado, o controle nunca foi dispensado, sempre foi obrigatório, né? E como é que eu sei, então, se a minha empresa está dentro dessa dispensa? Primeiro, lá no Perguntas e Respostas da Fazenda, tem uma listagem de CNAEs principais que não são obrigados a transmitir o estoque mensal, né? Então, tem a listinha que vocês estão vendo aí na tela, mas é a pergunta e resposta 965 lá da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Observando sempre a exclusividade. O que eu tenho que olhar? É um desses CNAEs? É. Então, eu vejo se o meu sistema é de uso exclusivo. Se for de uso exclusivo, então eu não preciso enviar um estoque mensal. Outra coisa que eu posso observar, né, que eu devo observar, questionar o meu desenvolvedor, se o meu sistema é de uso exclusivo. Foi desenvolvido para uso exclusivo em bares, restaurantes? Então, tu pode fazer 2 perguntinhas para ele.
Se existe controle da composição dos produtos que vocês estão comercializando. Ele vai dizer que sim. Por quê? O que o sistema faz automaticamente? Ele controla o estoque da entrada de arroz, feijão, carne e transforma numa refeição. O sistema vai fazer isso, né? Então, teria que ser a resposta sim. E não pode existir tabela técnica de índices técnicos de produção. Na verdade, existe a tabela da composição dos produtos. É isso que tem que ter. É o sistema fazendo isso automaticamente. Outra questão que dá para você ver, se está dentro da dispensa, é pegar o CNPJ da empresa e consultar lá no SAT, pelo CNPJ, se a empresa está obrigada ao bloco X ou não. Vai dizer, se for de uso exclusivo, vai dizer que é obrigado a enviar apenas a redução Z, o requisito tal. Não vai dizer que é obrigado a enviar o requisito do estoque. Então, são três situações que você consegue verificar. Olhar o KNAI no perguntas e respostas, se está ali. Se sim, questionar o teu desenvolvedor, é bom pegar uma declaração dele, né, só para se resguardar. E aí, consultar o CNPJ lá no portal, né, dentro do aplicativo do Bloco X, que vai dizer se está obrigado apenas a redução Z ou vai dizer se está obrigado a redução Z estoque. Então, resumindo, se for de uso exclusivo o sistema, está dispensado do envio do estoque. Não está dispensado do controle do estoque e nem do envio diário da redução Z. Uma outra dispensa que existe também, né, para o envio do estoque, não é bem uma dispensa, mas o ato de AT número 15 de 2019, ele diz que aquelas empresas que preenchem o bloco H mensal não precisam enviar o estoque através do bloco X, porque vai enviar através do SPED fiscal. Então, se eu quiser não enviar o estoque pelo bloco X e enviar mensalmente através do bloco H do SPED fiscal, ok, tá valendo, tá? Aí lá na montagem do registro H005, você vai ter que colocar como motivo, né, o 01, que é no final do período. E aí ele vai passar. Na perguntas e respostas 986 da Fazenda, ele diz que a contabilização da entrega do SPED com o bloco H preenchido mensalmente, ele vai fazer a validação automaticamente pelo bloco X. Então, ele vai ver o seguinte: na escrituração fiscal digital, o bloco H está preenchido? Sim. Então, o bloco X não vai gerar pendência, tá? Gente, atualização, então, do estoque, que é o que nos interessa mais nesse vídeo, né? O PAF, ou Sistema de Gestão, ele deve atualizar o banco de dados do estoque, utilizando, quando for necessário, a tabela para inserção de índice técnico de produção. Falando em restaurante, de padaria, a tabela técnica seria, por exemplo, eu faço um bolo para vender, um bolo de chocolate. A tabela técnica seria a receita desse bolo de chocolate. Então, no bolo vai o quê? Trigo, açúcar, chocolate granulado, ovos, óleo. Então, é a receita do produto, com as suas devidas quantidades. O sistema vai fazer o quê? Ele vai entender que tem um bolo de chocolate para venda? Tem. Então, saiu tantas xícaras de trigo, tantas xícaras de açúcar, tantos ovos do estoque. Então, funciona igual na indústria, a mesma lógica. Né, para fazer uma camiseta, você tem uma ficha técnica dizendo a quantidade de tecido, de botões, de linha que vai. Então, para fazer um bolo, você tem uma ficha técnica que vai a quantidade de trigo, a quantidade de açúcar, a quantidade de ovos, enfim, a receita desse produto, né, a receita do bolo efetivamente. Tá? E serve, então, a tabela técnica, ela serve quando eu vendo à la carte, né, no caso um bolo pronto, eu vendo uma lasanha, eu vendo um PF, né? Nesse PF vai uma quantidade de gramas de arroz, um ovo, um bife, tantos gramas de salada. Então, eu consigo fazer a tabela técnica. Agora, se não é à la carte, vamos supor, venda quilo, buffet livre, rodízio de churrasco, rodízio de pizza, eu não consigo fazer tabela técnica, porque cada pessoa vai lá e consome uma coisa diferente, né? Então, neste caso, a legislação diz para você emitir uma nota fiscal com CFOP 1926 e uma de entrada e uma de saída 5926 no final de cada dia para você controlar esse estoque. Ou seja, a 1926 vai retirar, vamos supor que a carne, o arroz, o trigo da dispensa, tirar do estoque, e a 5926 vai colocar a refeição no estoque. Aliás, é o contrário, desculpa. A 5926 vai tirar do estoque a entrada de carne, de arroz, de feijão, né? Porque tem nota fiscal de entrada. A 5926 baixou aquilo do estoque. E a 1926 traz a refeição para o estoque, porque eu estou vendendo refeição durante o dia e a refeição está negativa.
Então, se está tirando refeição do estoque, eu não tenho uma entrada de refeições. Então, eu emito uma 1926 para jogar essas refeições para o estoque. Então, é uma possibilidade. Agora, tanto a ficha técnica, né, a inserção de índices técnicos, quanto a nota fiscal 1926 ou 5926, eu chamo essa nota de nota fiscal de transição do estoque, nesses dois casos, não é permitido se a empresa usa sistema exclusivo. Ou seja, se a empresa usa sistema exclusivo, o sistema faz esse controle do estoque, sem tabela técnica e sem emissão de nota fiscal. E eu já vou mostrar para vocês como complica a emissão da nota. Mas antes disso, gente, vamos começar pela venda a peso, né? Bares, restaurantes e similares. Ah, mas Tatiana, eu vendo a peso. Como é que funciona o controle do estoque nisso? Procedimento. Primeiro, balança integrada ao ECF. O peso líquido dos alimentos, preço por unidade de peso, preço a pagar, tem que estar capturado dentro do PAF, na conta de clientes. Então, o teu sistema vai ter essa informação lá dentro. Uso de cartão magnético ou numerado. Seria o quê? O fornecimento posterior, bebida, sobremesa, um chocolate, também tem que ser incluído no cartão. Então, o cartão teria um códigozinho de barras, você pesa o alimento, a balança, né, gerou o código, quando passar lá no ECF para fazer o pagamento, vai ter um leitor e automaticamente sai o cupom fiscal do que você consumiu. É para ser assim, né? Infelizmente, esse ramo de negócio tem muita coisa errada, né? A gente já começa muitas vezes pela nota fiscal de entrada. Né? Como que eu faço a nota fiscal? Tudo tem que ter nota? Tem que ter, tá? Eu compro arroz, eu compro sal, eu compro legumes, cebolinha, tudo tem que ter nota fiscal de entrada, que não pode ser cupom fiscal. Veja bem, gente, o cupom fiscal na entrada, ele serve para documentar uso e consumo. Um restaurante não compra ingredientes para fazer uma refeição para uso e consumo. Ele compra para produzir um produto que ele vai vender posteriormente. Ele não é uma indústria, mas a lógica é muito parecida. Ele produz uma coisa, ele compra arroz, ele não vende arroz. Ele compra arroz e vende uma refeição. Então, aquele arroz, quando ele compra, não é uso e consumo. Ele não pode aceitar cupom fiscal na entrada. Ele tem que exigir nota fiscal, ou nota fiscal eletrônica, ou aquela modelo 1A, se for operação interna, em que o fornecedor não esteja obrigado a nota eletrônica. A modelo nota de venda consumidor e cupom fiscal na entrada do restaurante de ingredientes para ele produzir uma refeição, nem pensar, né? Outra coisa que acontece demais na saída são problemas de não emissão de cupom fiscal na venda. Tatiane vai lá, almoça, vai embora, paga, seja no cartão ou não, o pessoal não emite um cupom fiscal. Independente se paga em dinheiro, em cartão de crédito, de débito, se fica pendurado para pagar depois no mês, o fato gerador aconteceu. O fato gerador é o consumo, no caso da refeição. Consumiu, o cupom fiscal tem que sair automaticamente, tá? Então, como eu viajo muito dando cursos, eu vou muito em restaurantes. Então, já aconteceu muitas coisas que são erradas. Por exemplo, você pediu o documento fiscal, eu preciso do cupom. E a pessoa perguntar qual é o valor. Qual é o valor? É o valor que eu efetivamente consumi, né? Dizer que, não, a pessoa que emite as notas não veio hoje. A pessoa já foi embora. Ou ainda pegar do espeto, você consumiu R$20, eu tenho uma aqui de 18, pode ser? Sabe, pegar um que já está no espetinho, que já foi emitido por outro que consumiu. Você compra vamos supor, uma coxinha e um refrigerante. No cupom está assim, refeição. Está errado também, porque tem que estar lá a coxinha e tem que estar lá o refrigerante, ainda mais com controle de estoque, né? Então sai errado. Ou ainda você consome 3 coisas, produtos industrializados, sai refeição num valor, dá um desconto grande e o líquido é o que você pagou, também está errado. Teve um caso também que eu vi que ela assim, a pessoa adiantou a emissão dos cupons e não emitiu nenhum do valor que você consumiu. Claro, como é que alguém adianta a emissão de cupom? Isso não existe, isso é para enrolar a gente, né? Porque cada pessoa vai lá, se é a peso, consome um valor, né? Então, não tem como adiantar valores nesse caso. Então, é um tipo de segmento que, infelizmente, tem ainda muita coisa errada que tem que ser corrigida, né? Então, a gente começa por aqui, emissão de nota, na entrada, né? Tudo que entra tem que ter nota fiscal. Saída, todas as saídas têm que ter documento. Agora, o problema que a gente tem é no meio de campo disso, tá? Que a gente já vai ver. Então, assim, o regulamento diz que, neste caso, para fins do controle de estoque, a título de reclassificação, ou seja, para tirar os ingredientes da despensa, eu emito uma nota de saída. Para jogar a refeição para o estoque, uma entrada no final de cada dia. Encerrou as atividades,
as duas notas fiscais têm que ser emitidas diariamente, quando é venda a peso, quando é buffet livre, quando é venda rodízios, né? Quando eu não tenho um prato pronto. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, gente, olha só. Vamos supor venda a peso, mas aqui, como eu já falei várias vezes, entra venda a peso, entra buffet livre, quando eu não consigo determinar os ingredientes daquela refeição, né? Então, vamos supor, olha só. Entrou arroz, feijão, carne, legumes, temperos, mais um monte de insumos, né? E eu vendi uma refeição pronta. Então, entrou aqui as mercadorias e agora, o que acontece? Gente, o que eu tenho que cuidar primeiro, antes da gente ver essa transição aqui, ó. A entrada, como eu falei, tem que ter documento fiscal. Não posso aceitar cupom fiscal, nem nota de venda consumidor na entrada. Ok. Ah, mas Tatiane, eu compro peixe do pescador. E o pescador não dá nota. Tanto o peixe do pescador, quanto os produtos in natura, né, legumes, frutas, verduras, tudo que você compra, tanto do pescador quanto do produtor rural, essa entrada tem que estar acobertada de nota fiscal de produtor. O modelo é o mesmo para o pescador e para o produtor rural. Essa nota não pode ser dada entrada no teu sistema, mas ela coberta a mercadoria até chegar na tua empresa. Você emite uma nota de entrada que nós chamamos de contranota. Então, o João foi lá e te vendeu alface. Você vai emitir uma nota fiscal de entrada contra o João desses alfaces. Uma é para usar na produção, 101. A sua empresa não é indústria, mas ela não vai revender alface. Então, o CFOP não tem outro jeito a não ser usar 101, né? Compra para produção. Não uso o termo industrialização porque não está certo. Compra para produção. Fechou. Você dá entrada na nota de entrada que você emitiu contra o João. Perfeito. Pescador, a mesma coisa. Comprou peixe lá do Pedro, né? Ele traz a notinha de produtor. Você emite uma nota de entrada, compra do peixe, 101. Compra para produção. Emite contra o Pedro. Da quantidade que você comprou de peixe e do valor que você pagou para ele. Fechou a entrada aqui. Ah, mas Tatiana, minha empresa é um pesca e pague. Ela não compra o peixe de ninguém. Ela tira do açude. Neste caso, a legislação diz que quando você tem produção agropecuária, a própria empresa faz uma entrada para colocar essa mercadoria no estoque. Então, vamos supor que eu tirei 10 quilos do açude. Eu emito uma 1949 contra a própria empresa, retirada de peixes do açude, da quantidade que você retirou do açude, tá? Ah, colhi, é um restaurante que tem uma horta. Fui lá e colhi legumes dessa horta. Faço a mesma coisa, retirada de legumes. E aí eu vou ter que descrever o que é cenoura, o que é beterraba, tudo discriminadinho certinho. 1949 da quantidade que tirei da horta e passei para a produção, né? Certo, gente? Então, quase tudo tem previsão. Esses tempos aconteceu uma coisa assim, Tatiana, eu compro peixe de um pescador, mas ele não emite notas. Não, ele tem registro, né? E ele é obrigado a emitir a nota fiscal de produtor. Não, mas ele está com a carteirinha cassada, ele não pode pescar. Então, se ele não pode pescar, ele não poderia estar vendendo peixe, né? Então, teria que trocar de pescador neste caso. Aí é mais complicado, né? Então, tem algumas situações que se faz muito no dia a dia que tem que parar. Ah, se eu compro camarão com nota é um valor, se eu peço nota é o dobro. Como é que eu vou vender um prato de camarão à milanesa se eu não tenho entrada do camarão, eu só tenho entrada de ovos e farinha, né? Como é que eu vou dar saída do camarão à milanesa? Então, eu preciso da nota fiscal da entrada. Então, não dá mais para ficar aceitando, nunca deu, né? Nunca pôde. O que nós temos hoje é um controle, vai ser um controle mais rigoroso do estoque. Como eu falei para vocês, tem possibilidade de dispensa do envio do estoque, mas não tem no controle. Então, gente, olha só, se a empresa não tem o sistema de uso exclusivo, olha só a encrenca que é no controle de estoque dela. Então, vamos supor que eu resolvi a questão aqui da entrada, tudo vem com nota, né? Que já começa por aqui, é uma mudança de cultura, né? Consegui resolver isso aqui. Também consegui resolver a venda. Essa empresa só vende com cupom fiscal. Tudo emite cupom. Agora eu tenho que resolver essa questão aqui, ó, no meio. Daí, olha só. Então, vamos lá. Operação 1, nota fiscal. Entrou arroz, feijão, carne, legume, temperos, etc. Tudo com nota fiscal. E eu vou vendendo. Vamos supor que eu vendi 30 quilos de refeições durante o dia. Antes de encerrar o dia, ó, final do dia, parou de vender, agora eu não vou vender mais nada. Eu tenho que resolver o meu estoque, porque eu estou com refeição negativa. Eu estou com essas mercadorias no estoque lá da despensa, que já foi consumido. Então, eu vou ter que emitir primeiro, ó, operação 1 é a compra, as entradas, operação 2 é a venda. Operação 3, uma nota de saída, porque eu tenho que zerar aqui, ó.
5.926. Mas não é zerar, eu vou colocar aqui exatamente a quantidade de arroz, de feijão, de carne, de legumes, de temperos que eu tirei do estoque, tirei da despensa para cozinhar, né? Então, pode ser que sobre alguma coisa lá na despensa. Então, resolvi a questão aqui desse estoque. Agora, eu estou com estoque negativo de refeição, então eu tenho que emitir uma nota fiscal de entrada, uma 1926, contra a própria empresa, 5926 também é contra a empresa, de refeição. Só que eu não produzi 30 quilos, eu produzi foi 40 quilos. Então, eu emito uma 1926 de 40 quilos. O que aconteceu? Produzi 40 quilos, mas eu só vendi 30. E agora, esses 10 quilos, o que eu faço? De acordo com a vigilância sanitária, não pode sobrar refeição para outro dia, então é perda. Então, e essa minha empresa faz tudo certo. Então, eu emito uma 5927, que é a nota fiscal de perda, contra a própria empresa, dos 10 quilos da diferença. Fechou o estoque, refeição zerou, tá? Refeição não pode, eu sou obrigada a emitir, gente, essa nota fiscal de transição interna aqui, ó, todos os dias. A indústria não faz isso. Isso aqui é específico para bares, restaurantes e similares, tá? Essas duas notas, a 5926 e a 1926, elas são emitidas com CST 41, se ela for uma empresa normal, e o CSOCN 400, se ela for optante pelo Simples Nacional. Não tem destaque do ICMS. A 5926, como ela é para baixar a entrada, é pelo valor de aquisição. A 1926, como é para dar entrada nas refeições, é pelo valor da venda, tá? Lá, informações complementares cita aqui não incidência do ICMS conforme artigo 1º do regulamento e nota fiscal emitida nos termos do item 9 do requisito 48 do ato COTEP 9 de 2013. Se ela é optante pelo Simples Nacional, aquelas duas observações do Simples Nacional. Mas e se, deixa eu voltar aqui, ó, se no final do dia, essa refeição que eu produzi 40 quilos, nem tudo foi perda. Aquele frango virou um risoto no outro dia. Aquele arroz virou um bolinho de arroz no outro dia. Porque a gente sabe, né, que na prática o pessoal não joga muito fora, não. O que diz o regulamento neste caso? No caso de desagregação de insumos, né, se você reclassificar os insumos, você vai ter que desagregar, ou seja, fazer o procedimento contrário. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo que é mais fácil. Vamos lá, olha só. Entrou arroz, feijão, carne, legumes e temperos. Vendi refeição 30 quilos. Emiti uma 5926 para baixar o arroz, o feijão, a carne e legumes da dispensa, da quantidade usada. Ok? Fechou. Emiti uma 1926 dos 40 quilos de refeição, só que eu só vendi 30 quilos. Desses 10 quilos do 40 que produzi para os 30 que eu vendi, 8 quilos eu baixei como perda. Ó, 5927, né? Perda. 2 quilos foram reaproveitados para o dia seguinte. Daí fica assim, olha só. Cada vez fica pior, né? Entrou arroz, feijão, carne, legumes, temperos e saiu 30 quilos de refeição. Baixei arroz, feijão, carne, legumes e temperos da dispensa da quantidade que eu utilizei. É a operação 3. A operação 4 é jogar a refeição para o estoque, 40 quilos de refeição. Produzi 40 quilos, só que eu vendi só 30. Então, a diferença dos 10 quilos, vamos supor que 8 quilos foram perda. Ok. Desses 2 quilos, ainda sobraram 2 quilos lá no estoque de refeição. Então, eu tenho que baixar o estoque de refeição. Então, eu vou emitir uma 59, veja bem, ó, a 1926 ainda tem 2 quilos de refeição. Eu tenho que baixar isso, porque não pode sobrar refeição para o dia seguinte. Então, eu emito uma 5926, que é a operação número 6, de refeições, 2 quilos, saída. Então, refeição zerou. E aí, eu preciso colocar no estoque esse produto. Então, vamos supor que desses 2 quilos era frango assado. Então, eu emiti uma 1926, frango assado de 2 quilos. No outro dia, o estoque que eu vou trabalhar começa arroz, feijão, carne, legumes, temperos, frango assado, e aí começa toda essa rotina novamente. Então, gente, isso aqui, teoricamente dá para fazer, mas na prática é inviável. Imagina todos os dias e não pode esquecer. Porque se eu esquecer de emitir essas notas fiscais aqui, ó, no final do dia, a refeição vai negativa para o dia seguinte, e eu não consigo emitir nota com data retroativa, né? Não devo fazer. Então, e outra coisa, não é só insumos diversos, eu tenho que citar o arroz, o feijão, a carne, com a quantidade que eu tirei do estoque. Então, isso aqui é praticamente inviável na prática. Mas vamos lá, vamos seguindo.
Antes, né, de passar para o próximo assunto. Todo esse procedimento aqui, ó, ele não é para acontecer se a empresa utiliza sistema de uso exclusivo para bares, restaurantes e similares. Daí, esses procedimentos de nota aqui não pode de jeito nenhum. É o sistema quem vai transportar, que vai controlar o estoque e vai transferir do arroz para a refeição pronta. No caso de venda à la carte, é um pouco mais fácil, dá mais trabalho no começo, né? Porque as notas fiscais, elas são de emissão diária, mas a venda à la carte, você coloca os insumos numa ficha técnica e depois fica, dá trabalho no começo, mas depois fica mais tranquilo, a não ser que você vai lançando receitas novas. Então, por exemplo, para fazer uma lasanha, você vai precisar de uma quantidade de gramas de queijo, você vai precisar de massa, de carne moída, enfim, você vai colocar na ficha técnica os ingredientes para fazer uma lasanha. E aí o sistema vai, quando você joga essa ficha técnica no sistema, ele vai tirar daqueles ingredientes e passar para uma lasanha pronta. Não é possível vincular os insumos ao produto pronto, aí você pode sim emitir essas notas fiscais todos os dias, a 5926 ou 1926. A legislação não traz o modelo padrão de ficha técnica, tá? Então, eu fui procurar um exemplo e eu achei bem interessante, ó. Só para vocês terem uma ideia, a ficha técnica no restaurante realmente é a receita. Então, arroz cozido, farinha de trigo, né? No caso aqui do nosso exemplo, ó, bolinho de arroz com queijo modificado. Então, vai lá na ficha técnica, o que é? A quantidade de arroz cozido, 330 gramas, 94 gramas de farinha de trigo, 30 de gel de linhaça, ervas finas, óleo de soja, enfim, tudo que é preciso para produzir um bolinho de queijo, né? Bolinho de arroz com queijo modificado. Então, vender o bolinho de arroz com queijo, o sistema vem aqui, baixa do estoque 330 gramas de arroz cozido, 94 gramas de farinha e assim vai, tá? Rodízio de pizza funciona do mesmo jeito que a venda no buffet livre ou aquilo, porque você não sabe quem vai comprar a pizza de camarão, a pizza de calabresa. Então, você vai ter a entrada de trigo, sal, tomate, queijo, calabresa e frango, e vai ter a venda de pizzas diversas. Dentro do dia, né, no final do dia, perdão, você vai ter o quê? Uma emissão de uma nota fiscal de saída para baixar o trigo, sal, tomate que foi tirado do estoque para produção e vai emitir uma 1926 da quantidade de pizzas que foram produzidas. O que sobrar de pizza produzida não consumida, que vai fora, vai jogar no lixo, você emite, então, uma nota fiscal de perda, que é a 5927. Então, em resumo, gente, venda a quilo, emissão de nota fiscal 5926 ou 1926, venda de comida à la carte, você tanto pode usar a ficha técnica quanto a nota 5926 ou 1926. Açougue não é o caso, tá? Que aqui o assunto é bares e restaurantes. Padaria, ficha técnica ou a nota 5926 ou 926, conforme o caso, né? Porque depende, um bolo de chocolate que a padaria vende, ela consegue identificar exatamente o que vai de ingredientes no bolo. Ficha técnica é o suficiente. Ah, mas ela coloca no buffet. E aí tem o buffet de café da manhã. Daí, como é que ela vai fazer? Aí, nesse caso, seria nota fiscal, né? E o rodízio de pizza, emissão de nota 5926 ou 1926. Então, gente, ó, olha bem, ó. Se a empresa usa sistema de uso exclusivo desenvolvido para bares, restaurantes e similares, esquece essa questão de nota, esquece essa questão de ficha técnica. É o sistema quem vai fazer o controle do estoque. Sem ficha técnica e sem nota fiscal, tá? Através da composição. Dá trabalho porque é a mesma coisa. Tem um produto novo, você tem que ir lá, alimentar o sistema com a receita, com o que vai naquele produto novo, para o sistema poder baixar do estoque, né? A nota fiscal de perda, furto, deterioração, ela deve ser emitida quando o produto realmente é perdido. Ele foi para o lixo. Vai para o lixo, não é para reciclagem, não tem o que fazer com aquele produto. E aí, neste caso, o regulamento diz que dentro de 48 horas você tem que emitir a nota fiscal de baixa, né, pela perda contra a própria empresa. O CFOP é o 5927. Essa nota é contra a própria empresa, então, que é a nota de perda. Ela é emitida a preço de custo. Tem que estornar o crédito da entrada, se ela for uma empresa de apuração normal, né? Creditou, essa nota ela é sem destaque, o CST 41, então tem que estornar o crédito. Caso tenha entrado algum produto para produção com ICMS diferido, que não é comum no restaurante, mas se entrar diferido, tem que pagar o ICMS anteriormente diferido pelo fornecedor. O diferimento é passar a tributação para a etapa seguinte de circulação. Não tem etapa seguinte por causa da perda. Se não tem etapa seguinte, tem que ir lá e tem que ir lá e pagar o ICMS que o fornecedor deixou de recolher.
Ok? Então, emite-se a nota, estornou o crédito, paga-se o ICMS diferido quando for o caso. Além disso, tem que verificar o valor da perda, porque se o valor da perda for maior que R$10.000, ou maior do que, você vai aplicar 0,5% sobre o valor da receita do mês anterior. Se o valor da perda for maior do que o resultado dessa continha, você também vai ter que, ou 10 mil ou mais do que o resultado dessa conta, juntar alguns documentos. Então, exemplo, valor da perda R$1.000, faturamento do mês anterior 1.532.000. 1.532.000 vezes 0,5% dá 7.660. Como o valor da perda, 10 mil, foi menor, né, do que R$10.000 e menor do que 7.660, então você não precisa juntar documentos. Emite a nota, estorna o crédito ou paga o ICMS diferido. Se fosse maior que 10 mil ou maior que 7.660, você teria que juntar o laudo. O laudo aí depende do que ocorreu. Ah, foi roubo? Laudo da Polícia Civil. Não, foi perda por enchente, molhou, é do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Queimou, é do bombeiro. Incêndio, né? É do bombeiro. Então, você tem que... produtos alimentícios estragados, vigilância sanitária. Então, é o laudo fornecido pelo órgão que regulamenta aquele setor, tá? No laudo tem que ter a natureza do evento, a data e a hora da ocorrência, a extensão dos danos materiais, o valor das mercadorias atingidas e, além disso, uma declaração de responsabilidade assinado pelo sócio administrador, contador e mais 2 testemunhas. Gente, outra coisa, essa questão da ocorrência, né, o valor, ele é o R$10.000, o 0,5, ele é considerado sempre cada ocorrência. Então, aconteceu uma perda, você vai lá e é uma ocorrência, já faz a baixa. Porque se você acumular e fazer uma vez por semana, uma vez por mês, pode ser que ultrapasse esses valores, você tem que juntar todos os documentos, porque daí o sistema todo vai entender que foi uma ocorrência. Então, vai acontecendo, vai fazendo a baixa. Se for a empresa for do ramo varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, o limite, então, é 0,5%. O limite de 0,5% passa para 2% e não tem essa questão dos R$10.000. Ou seja, eu vou aplicar 2% sobre a receita do mês anterior. Se o valor da perda for menor que isso, né, e vai ser provavelmente, eu não preciso me preocupar com os documentos, com essa burocracia toda. Eu simplesmente baixo do estoque, estorno o crédito ou recolho ICMS diferido. Bem, pessoal, todo esse controle de estoque para bares, restaurantes e similares, ele serve também para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Como eu falei para vocês, não é nenhuma novidade. O controle de estoque sempre foi exigido. A novidade agora é o envio desse estoque, que não é obrigatório para quem tem esse sistema de uso exclusivo. Então, isso vale também para o Simples, ok? Então, sobre o controle de estoque para bares e restaurantes era isso. Até o próximo vídeo.